Quer saber como é mais exportado? Já deixa o like, não esquecer. Sou Juliana, meu Marcelo, estive aqui na Espanha. E o Marcelo viu os debates presidenciais, porque dia 28 de abril vai ter eleição pro presidente aqui na Espanha. Aí ele vai dizer o que ele achou, qual a percepção dele, falar um pouco sobre isso. A Juliana não viu, ela tava fazendo edição dos vídeos e eu tava assistindo o debate pra gente poder gravar esse vídeo aqui. E o que eu achei, cara? Assim, eu tenho uma visão muito atípica sobre política e vou passar essa visão pra vocês conhecerem um pouquinho também. O que acontece? Político, pra mim, no Brasil ou na Espanha, eles são muito parecidos. Eles falam e no final de tudo eles não dizem nada. Assim, pra mim, o sistema político ele devia ser refeito, no sentido de que se tivesse propostas claras, específicas, de uma vez que elas não forem possíveis, elas são derrubadas. Só que na verdade não é assim. Muita gente promete coisas que não dependem exclusivamente dele ganhar. E na verdade depende de aliança, depende de várias coisas, de votações e tudo. Então pouco importa quem vai ganhar no final. Porque o que se decide como maioria em todos os casos. Não tem uma coisa específica que o presidente possa chegar lá e fazer. Então as pessoas precisam entender que o presidente ele não é o dono do poder. Ele é apenas aquele que exerce o poder, na verdade. O poder no sentido de que ele está lá para propor coisas, não para ser aceitos. E a gente tem aí vários exemplos sobre isso. A questão também importante é que eles discutem, acusam um ao outro, reclamam do passado, como todo e qualquer político faz. Diz também que o problema é A, o problema é B, o problema é da imigração, ou não problema da imigração, que isso vai ajudar a pensões, a pagar pensões, etc. Tem muitos pontos de vista, mas poucas atitudes, poucas coisas que são realmente postas em prática. E você vê também questões que, por exemplo, se você for um investidor ou um empreendedor, você tem que apresentar um plano de negócio e convencer pessoas. E o que eles fazem é falar, eles não apresentam planos, vamos dizer assim, planos mensuráveis, sabe? Que você possa dizer assim, isto é real, isto é verdade. E até pelo nosso baixo conhecimento aqui e em todos os lugares que a gente nunca foi conhecedor de política, nem de sistemas políticos, como Câmara de Deputados, Senado, etc., você não sabe o certo se aquilo é possível ou não no sistema. Porque tudo depende do sistema. E, cara, assim, pra gente que vem de fora, a Espanha é muito melhor do que a gente estava acostumado. Então os problemas que eles veem hoje aqui é comparado com outros países dentro da União Europeia que em alguns sentidos estão melhores do que a Espanha. Seja em sistemas de trabalho, seja em sistemas de estudo, de saúde, etc. Então todos esses problemas para nós imigrantes, vamos dizer assim, que viemos de outro país que estava numa situação mais difícil, é praticamente inexistente, né? Porque a gente acaba não percebendo isso de uma maneira literal. Quando a gente tiver mais tempo aqui, mais experiências e tudo, pode ser que a nossa realidade se adapte e o nosso ponto de partida seja outro. E o nosso ponto de vista tenha outras referências. Então, por isso que eu falo que um pouco é diferente. O que eu sinto em relação à imigração, que todo mundo pergunta o que vai acontecer depois das eleições, é que a questão de imigração legal, você tem aí formas de vir legal, eles apoiam totalmente. Por quê? Porque você vai ajudar a pagar as pensões e aposentadorias aqui das pessoas. Porque são pessoas com idade avançada, que na maioria das vezes são aposentados, são jubilados, e o governo tem dificuldades também para pagar a previdência, como tem no Brasil, entendeu? Porque a gente está vivendo no Brasil um momento que a Europa já vive há muito tempo, que é onde tem muita gente aposentada e pouca gente trabalhando. E diferente do Brasil, aqui ainda tem a critério de autônomo que contribui de alguma forma, mas é menor. Então é complicado. Então eles estão se adaptando a um novo mundo. Eu também acredito que essa parte de previdência é um setor muito complicado. É um setor que decide muitas eleições. Mas hoje eles não deram tanta importância a isso no debate. Assim, falaram como um tema, né? Como sempre falaram de vários temas. Mas foi um tema bem raso. O que está assim, levantando muita, vamos dizer assim, euforia e tudo é a questão da Catalunha. Eles estão debatendo se os catalães, as pessoas, né, que moram na Catalunha, eles querem fazer um referendo a algumas pessoas, outras que moram lá também não, e o direito dos outros espanhóis que não moram lá sobre a Catalunha também.
Então é sempre o debate que sempre acontece sobre independentismo ou continuar sendo Espanha, não ser mais Espanha e etc. Sobre esse critério. Então alguns dos outros problemas eles são um pouco menos debatidos porque isso que está em foco agora na mídia, então eles estão tentando se apegar muito a isso. Outra questão também que estão também batendo muito é que o Sánchez é o atual presidente, né? A gente também vê outros partidos atacarem muito ele por ele estar no poder, isso é normal. E cara, sempre me perguntam, mas é socialismo, é capitalismo, como é que é? Cara, na Espanha eu posso dizer que é uma mistura. Por quê? Porque por mais que o partido seja socialista, o do Sanches que está no poder, ele propõe muitas coisas capitalistas ou até liberais, né, no sentido teórico da palavra. E não é mais uma sigla que define as atitudes. Então, cara, isso é muito relevante assim, para você ver, porque nada ao extremo seria bom. Nem o total liberal, nem o total capitalismo, nem o total socialismo. Então a mistura das coisas é que faz o negócio ficar bom. Uma das coisas que eles estão tentando incentivar é as pessoas a terem mais filhos. Isso é um critério interessante, por quê? Porque tendo mais filhos, se deve também aumentar a capacidade produtiva nos próximos anos da Espanha. E aqui eu vejo que nem sempre as pessoas são convencidas por argumentos fáceis, por dizer que tem que fazer isso para resolver, ou a solução pronta, sabe? Porque muita gente vive aqui há muito tempo e passou por várias gerações e as famílias, sabe, elas são construídas de uma maneira, vamos dizer assim, muito próximas. Vamos dizer assim, o estado da Espanha não sendo tão grande, você consegue se deslocar bem e barato, né? Então eu acho que esse costume, essa passagem de bastão de uma geração para outra, também passa muito da história da família e da história da Espanha em si, né? Que a história é feita de pessoas. E mostra que muitas vezes aquela solução fácil não é a solução e tem problemas e tem outras coisas que vêm depois disso aí. Então eu acho assim, o que ganhar provavelmente vai fazer uma eleição, um governo muito similar ao que perdeu, porque tudo depende de pactos. Hoje eles falaram muito sobre pactos na parte da eleição do negócio, de sempre a pergunta do jornalista era: interessante, vamos falar um pouco de pactos pós-eleição. Por que eles batem sempre nesse assunto? Não sei se vocês viram, mas quem viu pode dizer se percebeu isso também. Eles batem sempre nesse assunto, por quê? Porque os partidos detêm o poder na Câmara dos Deputados, na parte do Senado, na parte de votações, do que votar, etc. Então, por mais que um partido tenha o poder e proponha assuntos que sejam bons para a economia, só vai sair dali, da economia ou do país em si, né, como um todo, só vai sair dali o que tiver em concordância com a maioria dos partidos, entendeu? Por quê? Porque como é que funciona? Teve casos de corrupção aqui, e o que aconteceu? Teve muitos casos muito parecidos com o que teve no Brasil, envolvendo construtoras e tudo mais, envolvendo assim empresas de alto escalão e outras coisas. E cara, o que saiu disso aí é que é igual em todo mundo. As empresas ou também as pessoas que detêm um poder econômico muito grande tentam de alguma maneira manipular o sistema político para que normas ou facilidades sejam aprovadas, para que isso beneficie os negócios deles. E cara, isso daí é uma coisa que é muito difícil de combater. Mas o que se tem aqui é que esses sistemas são combatidos, as pessoas são punidas e muitas coisas ainda tem aí a se resolver. A questão que eu não concordo é que, por exemplo, o cara que está lá, o político, ele vai lá e é punido. Aí o político é preso. Porém, o partido no qual ele representava não sofre sanção. A sanção que ele sofre é midiática. É a sanção de que aquele cara fez isso e pertencia ao partido. Só que na hora que aquele cara vai votar, você pode ter certeza que ele vai votar com o partido por trás dele. Se o partido definir uma atitude X, nós temos uma tendência a aprovar esse tipo de lei contra ou a favor da imigração. O político em si é muito difícil ele votar contra, porque isso gera uma série de problemas, uma série de penalidades, ou de outros critérios como educação, saúde, turismo, etc. Então, eu acredito que além do cara ser punido por ter feito isso,
o partido devia sofrer sanções, como multas, como redução na verba de eleitoral e outros critérios. Por quê? Porque assim gera exemplo. Assim, eu acredito que vai ter, quando o político em si tiver um ato de questionamento, o partido vai querer se desvincular dele, entendeu? Ou o partido vai querer não ter aquele cara no seu quadro se ele já teve um problema anterior, entendeu? E isso evita que pessoas corruptas permaneçam na política, fazendo a política, vamos dizer assim, um parque de... um trampolim para sua corrupção. Mas existe. Então, para você que está aí no Brasil, você que está aqui na Espanha, não conhece sobre esse assunto, que nos pergunta no Instagram sobre política, sobre essas coisas, não é um assunto que nos agrade. E pra gente, cara, mal ou bem, é tudo muito parecido. Todo mundo tenta te convencer com argumentos fracos, falando mal do outro, ou falando pouco sobre o assunto perguntado, ou dando explicações rasíssimas sobre algo do tipo, por exemplo, o que você vai fazer em relação à educação? Ah, nós pretendemos melhorar a educação. Tá, mas isso todo mundo deve fazer, né, cara? Melhorar. Agora, como? Ninguém diz. Quais são as propostas? Onde é que eu vejo? Não tem. E se tem, ninguém garante que aquilo vai ser cumprido, sabe? Você pode propor o que você quiser. Devia ter também algum tipo de órgão regulador para que em algum momento as propostas sejam vistas. Propôs, não fez. Propôs, não fez. Propôs, fez. O que foi possível daquilo ali? E também opiniões claras, porque quando o jornalista pergunta e o que a gente pode pactar entre os 4 partidos sobre violência de gênero? É um problema muito grande aqui na Espanha, sobre feminicídio, coisas do gênero. Cara, não foi pactado nada. Um acusou o outro, que no seu governo isso foi assim, você tem ligação com isso, você tem ligação com aquilo, e nada foi dito do que realmente vai ser feito. Nada foi pactado. Então é mais um problema que vai continuar tendo um problema, apesar de todo mundo achar ruim, apesar de todo mundo achar que deve ser combatido, não entra num acordo para haver um mínimo de combate. Porque, tudo bem, você pode não concordar em tudo, cara, mas tem ideias que são relevantes para todos. Então, o interessante é que você pegue as ideias que são relevantes a todos e leve à frente. E não porque você quer a sua ideia na frente e o outro quer a ideia dele na frente, nenhum dos dois vai para frente, nem o que tem interesse em comum. Acabou, os caras estavam se matando, assim, com palavras, tá? Aqui é muito respeitoso, ninguém xinga ninguém, nada disso. Acusam, né, de problemas, de você fez isso, você fez aquilo, você não fez, você se aliou com fulano, você não se aliou, e etc, como qualquer político. Mas eles falam, e no final, cara, sabe o que acontece? Tá todo mundo feliz, todo mundo falando com todo mundo, aí entraram os assessores, entrou as mulheres, entrou todo mundo. São 4 homens aqui, não tem nenhuma mulher concorrendo. Aí entrou a mulher de cada um deles. Aí os outros concorrentes falaram com a mulher dos outros. Assim, papo de amigo, sabe? Sabe aquele negócio do futebol que todo mundo se xinga, todo mundo fica puto e no final todo mundo bebe a cerveja junto? É partido político, cara. E na boa, só não vê quem não quer, cara. Eles estão lá para se perpetuar. Ou seja, vai entrar um, mas todos os outros vão continuar existindo. Todos os outros vão ter a verba deles de campanha. Todos os outros vão ter os seus cargos lá. Seja deputado, seja ministro, seja assuntos diversos. Ou vai ter o próprio cargo dentro do partido. Vai ser presidente do partido, vai ser vice-presidente do partido. Vai ser o que for. Mas vai se perpetuar dentro da política. Então é isso que está em jogo. Não é o melhor de A, B, C ou D. Tudo que for feito para melhorar é feito com base em perpetuar, em conseguir novos votos para o seu partido ou para a sua composição política do próxima eleição. Só vai fazer o que for pactado, o que for de bom acordo para todos. E se aqueles que são oposição não quiserem opor por puramente opor, mesmo que eles achem que as ideias são boas, não fazer para prejudicar o partido do cara para nas próximas eleições tentar assumir. E isso é o que acontece no Brasil há anos, cara. Há anos. Seja quem esteja no poder, quem esteja na oposição. A oposição é a oposição, independente da ideia. Concorda com a ideia, mas é oposição. Então, vamos contra. Ou, ao contrário também, quando era o outro partido anterior, a oposição, que está na atual, que é a situação hoje, fazia de tudo para ir contra as ideias, mesmo quando as ideias eram interessantes por algum motivo. Ninguém se preocupa com o país, só se preocupa consigo mesmo.
É o que eu falo, política é feito para perpetuar o poder, ou seja, manter ou melhorar a sua capacidade de votos na próxima eleição. Você pode melhorar de duas maneiras, fazendo atitudes boas ou mostrando que o outro é pior que você. Então, esse é o argumento político que existe no mundo inteiro. E o mais fácil é mostrar que o outro é pior que você, e não que você é melhor que o outro. Então, é esse que eles vão, na maioria das vezes. Então, abra sua mente, não se fique refém de partido político, não fique refém de ideia política, porque, na verdade, a política em si não tem nada a ver com você, meu amigo. Você é apenas uma marionete que está vivendo. Você é um voto, eles precisam de milhões. Eles não estão preocupados contigo, eles estão preocupados em manipular a massa. Se você não faz parte da massa, você também não vai fazer muita diferença, não. Não acha que você fazendo um vídeo como eu estou fazendo, eu espero que mude alguma coisa. Não. A política vai continuar sendo política. Ela é assim desde que foi inventada na Grécia. Só mudou os tipos de político. Mas continuamos igual. Discussões. Muitas vezes o problema em si não é o mais importante. O importante é quem é que está com a cara sendo vista. E qual é a mensagem que você passa para os seus eleitores e o conquista de eleitores. É basicamente isso. Valeu que tá tarde aqui. Tchau. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna